Ó, já tá ligado, já tá começando. Entrevista não tem pauta, não tem nada. E nós vamos mandar brasa porque foram os meus leitores que pediram para falar com o menino de ouro do Curitiba. Bem, tudo ok, Monique? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Tá bem quadradinho aí? Tá. Minha cabeça grande não tá fora do foco. Ele que me lembrou que eu sou cabeçudo, tinha esquecido. Paulinho Alves, é sempre o Paulinho que paga. Eu estou aqui com o Alex, que vai reestrear, quer dizer, vai voltar a jogar no Curitiba, clube que o lançou. Agora eu acho, Alex, que o cara com menos de 20 anos de idade, coxa branca, lembra de você, viu você jogar praticamente. Mesmo depois de ter saído do Curitiba, não lembra. O cara dos 4, 5 anos, não lembra. Você... Conta um pouquinho da tua história, você jogou futebol de salão, quem é que te descobriu, você... Depois vamos falar de outras coisas, mas... Como é que você foi parar no Curitiba? Primeiro um prazer, né, Jota? Depois de tanto tempo revendo. Seu Jota. Agora eu tô mais velho, já criei essa intimidade. Daqui a pouco a gente pode falar até teu apelido, pra divulgar pra rapaziada. Eu digo isso porque quando ele era meninão ainda, né? Ainda na categoria de base do Curitiba, quando a gente conversava, eu já repórter, Você já é o J. Agostinho? Já era o J. Agostinho, eles chamavam de seu J. Tá. Agora tá um pouco mais velho, você um pouco mais velho, já tá velho. Então, como é que você foi parar no Curitiba? Na verdade, tinha um amigo um pouco mais velho que eu, 3, 4 anos mais velho do que eu, jogava lá no meu bairro, no Campo Alto? Campo Alto, lá na Tuba ali. Tuba, Colombo já, é lá Colombo. E a gente jogava no bairro, na rua, nos vários campos que tinham, porque na época existiam muitos campos, né? Hoje em dia já diminuiu bastante. E ele comentou comigo, meu pai, que toda quinta-feira o Curitiba fazia uma peneirada, né? O professor Miro, eu olhava vários meninos e que se eu quisesse, numa quinta-feira qualquer, eu poderia ir lá e fazer um teste, né? 13, 14 anos? Não, bem antes, tinha 9. Menos? Tinha 9 anos. 9 anos, isso cara! E onde é que era essa peneirada aqui? Isso era final de 86 e eu só fui me decidir, na verdade o meu pai só decidiu meses depois, né? Ali em fevereiro, março de 87. O teste era feito no campo de uma equipe amadora no Capandaimbu que chama Fortaleza. Não sei se ainda existe. Eu não sei se existe. Mas era Fortaleza, no bairro do Capandaimbu. E aí eu fui com esse meu amigo. Chegamos lá, o professor Miro tinha muitos meninos, porque eu lembro que o professor Miro separava as equipes por letras, né? Então eu devo ter entrado lá no G, no H. E eu lembro que o Castorzinho na época também já fazia parte desse pessoal que fazia peneirada, mas já estava há algum tempo com o professor Miro. E a gente jogava ali 15, 20 minutos, aquilo durava a tarde inteira. Nos meus 15, 20 minutos o professor Miro gostou daquilo que viu em mim e falou, olha, você é muito novo e eu vou te levar para jogar futebol de salão na BB. Eu falei, olha professor, é difícil porque eu saí de casa para fazer um teste no Curitiba, né? Então eu tenho que tentar explicar isso pro meu pai. E o professor Miro teve um tratamento comigo espetacular, porque ele me pegou juntamente com o Castorzinho, me levou para BB, né? Porque o professor Miro era funcionário do Banco do Brasil na época. Me levou para BB, eu lembro muito bem, ele me apresentou e até combinado com o pessoal da BB que eu seria o novo Pachequinho, né? Seria o último dos Pachecos. Ah, tá. Porque todos os Pachecos já tinham jogado na BB, inclusive alguns até já continuavam jogando naquele momento. E o Erielto, que é o Pacheco mais novo, o Pachequinho mais conhecido, estava nas categorias de base ainda do clube, se tornaria conhecido alguns anos depois. E isso era o ano de 87, eu fiquei na BB porque no Curitiba não tinha competição para a minha idade. Aí em 1990 existiu um convite para o Curitiba jogar um campeonato brasileiro na cidade de Votorantim. Aí o professor Miro voltou na BB e resgatou não somente a mim, mas uns outros jogadores.
E ali começou a minha trajetória como jogador de futebol do Curitiba. 90. Isso em 90. Mas esses 3 anos de futebol do salão... Não, o salão, na verdade... Foi o salão, bom pra você, não foi? É, porque na verdade não foram 3 anos. Em 90 eu voltei pro Curitiba. Mas de 87 a 90 eu joguei futebol na Várzea de Colombo. Um tempo todo lá. Era criança e existia aquela coisa Lá no de... Rio Verde, Guaraituba. Rio Verde, Guaraituba, São Gabriel. Todos os bairros. São Gabriel, eu fui do time do São Gabriel. Todos os campos de Colombo eu joguei. Naquela época existia primeiro e segundo quadro, as ligas bem organizadas. O meu pai participava de equipes amadoras, eu joguei em segundo quadro, mas isso muito criança, com 10, 11 anos. A camisa era muito grandona pra você. Continua sendo enorme, Então eu joguei futebol de salão, na verdade de 87 a 95. Eu só larguei o futebol de salão quando o Carpegiani me disse, olha, você é titular do time de cima, você vai ter que fazer uma opção. E aí eu falei, você tem que me ajudar, porque eu só tenho condição de vir treinar devido ao que o futebol de salão me oferece. Tinha lá tinha uma ajuda que era o... E o Curitiba até então? Não, o Curitiba era muito ruim. Nossa! Era muito ruim. A estrutura do Curitiba na equipe de cima já era horrível. Se imagine os meninos. Nós tivemos um ano, que eu agora não vou me lembrar o ano, o Baharosna era o presidente do clube. Ele nos dava... campeão em 89. Eu acho que era 90, se eu não tenho. Ele nos dava vale transporte. Foi durante um período ali de uns 3, 4 meses, só isso. E aí eu comentei com o Carpegiani, você tem que melhorar a minha situação, pelo menos para eu ter a condição de continuar indo para a escola e continuar vindo treinar, porque senão... Isso em 95? Isso, um titular do time de cima do Curitiba. Aí foi quando eles me ofereceram o contrato, e eu sentei com o pessoal da BB, o pessoal da BB, em cima de toda a experiência que eles tinham já de outros jogadores que tinham passado, eles falaram, Alex, é o teu momento, é o momento de você se tornar profissional, viver de futebol, né, vai ser a tua profissão. Então nada mais justo e a partir 95 daí... você estava com quantos anos? 17 anos. 17 anos. Cara, eu tenho uma imagem de você que um dia eu fui na concentração do Curitiba, eu não sei nem onde vocês estavam concentrados. Em vários lugares. Acho que era embaixo da arquibancada lá. Provavelmente Palácio do Sossego. Isso, aí que foi construído aquilo com esforço hercúleo. Eu sou testemunho do pai do Paulo Alves, do Hélio Alves. Sim, do seu Hélio. Eu pedi um negócio para um azulejo para outro, e fizeram. Eu não me lembro como é que era. Palácio do Sossego. Palácio do Sossego. E realmente era um sossego. Era um sossego. Mas de palácio não tinha nada. Eu me lembro que eu cheguei na concentração a fazer alguma entrevista ou alguma visita. Vocês estavam concentrados, é claro, e você estava no seu quarto com um livro na mão, lendo. Sim. Meninota. Eu pensei comigo, este vai longe. Eu sempre tive isso. Porque eu sempre digo, meus filhos, minha filha é uma administradora formada, já está bem com a vida, mas o que eu sempre disse, ela é testemunha, operadora minha, ela vem me ajudar sempre. Os meus filhos eu sempre dizia, leitura. É muito mais do que o próprio estudo. Ajuda bastante. E eu me lembro também que aí eu era repórter e eu aproveitava as preliminares que saíam para muitos garotos, não só você, mas para outros lá mais para trás. Por exemplo, o Toby, eu dizia, eu vou entrevistar você no fim do jogo da preliminar, para te dar uma chancezinha. Sim, bola levantada. Bola levantada, mas eu não sei falar nada. E com você, eu lembro que uma outra vez eu fiz isso também, eu vou perguntar isso, você responder isso, porque é rapidinho, né? Eles já iam perceber que estava querendo dar colher de chá para alguém. Mas aquela cena sua, no quarto da concentração, lendo enquanto outros estavam jogando sinuca. Porque na época hoje em dia, eu sinceramente eu preferia aquela época. Né? Porque aquela época o contato direto era muito maior. Você tinha, por exemplo, hoje para você falar comigo, você tem que passar pelo clube, você tem que passar por 1 milhão de pessoas. Eu não gosto. Eu entro nessa, mas eu não gosto. Eu só respeito uma norma que o clube fez, mas realmente eu não gosto. Eu preferia aquela época. Porque hoje em dia, por exemplo, você vê o jogador, ele está com um fone no ouvido,
ouvindo uma música qualquer. Alienado, né? Ele tá com o celular na mão e no outro ele tem um iPad, um computador. E esse contato que a gente tinha, ou esse do baralho, ou esse do bilhar, ou do simples sentar e tomar um café, isso aos poucos foi Eliminado. foi se perdendo. Mas essa coisa da leitura, eu, por exemplo, eu nunca fui se você pegar as minhas notas, boletim escolar, você não vai ver um exemplo de aluno, não era a minha. Mas lia. Mas eu sempre gostei de ler. Eu acho que existem 3 coisas que te ajudam muito. Cinema, teatro e leitura. Só que cinema e teatro custa dinheiro. Leitura não custa dinheiro. Leitura você pode pegar livro de alguém, você pode pegar livro de uma biblioteca. Cinema e teatro já é um pouco mais complicado, porque você principalmente teatro, porque eu acho que o povo chegar até o teatro realmente a dificuldade financeira pode criar um bloqueio. É verdade. E a quarta coisa que a situação financeira te ajuda, que é a questão de viajar, né? Você pode ler um livro, se imaginar num lugar. Agora, com a tua condição de você estar no lugar, realmente isso te abre novos horizontes, uma visão diferente de muita coisa. Veja como ele sempre foi, desde menino, articulado para falar. É coisa da leitura. Ajudou. Vai pegando o jeito. O que foi quebrando foi a timidez, né? Também. Eu era um pouco tímido, essa timidez Pouco foi não, diminuindo. bastante. Aos poucos foi diminuindo. Continuo ainda com a timidez se eu não conheço a pessoa. Mas se for uma pessoa que eu já conheço, aí para eu falar, para eu me posicionar, é muito mais fácil. E você nasceu onde? Eu nasci em Curitiba, Colombo não tinha a condição que tem hoje. Né? Se eu nascesse hoje, provavelmente nasceria em Colombo. Então você é um curitibano mesmo. Curitibano ele é um ressabiado mesmo. Ele para até pegar o jeito da pessoa. Sou totalmente curitibano. Você dá umas voltas lá por Campo Alto agora? Ainda não? Eu vou visitar os meus pais, visito a minha avó. É verdade uma história que me contaram? Depende. Claro. Depende. Não, fique tranquilo. Tem 1 milhão de histórias, nem todas são verdadeiras. Claro, é evidente. Quando você fez um contrato bom, eu não sei se era já no Curitiba ou já fora do Curitiba, acho que já fora do Curitiba, porque no Curitiba... No Curitiba não ganhei dinheiro. Curitiba me deu tudo, mas não me Você deu pegou e comprou uma casa para os seus pais, ali no Boa Vista, No Bacaxiri, na rua Estados Unidos, ou Isso, Rua na rua México. Estados Unidos. Estados Unidos não, na rua México. Sonho do garoto que queria tirar os pais de uma na verdade o processo do bairro, o bairro ele foi se modificando, né? E realmente foi ficando perigoso. Então chegou um momento que eu coloquei isso para os meus pais, que a melhor situação seria sair dali. Eles, inclusive, saíram, acho que 1 ano e meio, 2 anos. E é verdade que eles não se acostumaram e voltaram para lá? A adaptação não foi boa, não gostaram. Uma conversa pediram para retornar, então. Estão lá em Campo Alto ainda? Aí retornaram para o bairro. Maravilha. Numa outra casa, numa outra rua. Claro, mas com a mesma bairro. turma. Você sabe que aquela capela que eu peguei você numa missa lá, assistindo uma missa? Algumas missas. Já é paróquia. Já é mais paróquia. capela, é paróquia. A distância eu tenho acompanhado. Eu quero, inclusive, aproveitar para mandar, eu sei que eu tenho muitos leitores do meu blog que são lá do Campo Alto por causa do movimento de casais que tem lá. Sim. E que eu fui um dos fundadores, junto com outros casais maravilhosos lá, e sempre, só esse ano que não deu, mas sempre fazia uma palestra nos encontros deles. Foi ali que eu encontrei, no dia que eu fui lá participar junto com os outros casais, encontrei o Alex. Tímidozinho, do meu jeitinho, lá na capelinha, observando. eu assistia a missa das 11, eu sei lá, não sei que horas era, acho que era dia de festa lá na capela, tinha churrasco, alguma coisa depois, almoço. Eu sempre participei, ou numa missa normal, ou numa festividade, eu sempre estava lá. Agora, você foi em 95, fez o seu contrato, a sua opção com o Curitiba. Em 97 você saiu do Curitiba. Inclusive, numa das partidas últimas suas, você me deu a sua camisa. Provavelmente no último mês. Para você. Naquela época eu era educado. Aí a torcida queria, estavam todos ali assistindo a entrevista ao vivo pela televisão, e eu fiz até uma cifra para vocês, essa camisa é minha, e aí debaixo da blusa, e guardei. Agora, para o cara que não... coxa e que está dizendo, eu vou ver o Alex reestrear no Curitiba, esse Alex que fala tanto.
Vamos dar uma caminhadinha pela sua carreira. Do Curitiba você foi para o Curitiba e Palmeiras. Palmeiras. O que você foi? No Palmeiras foi campeão? Palmeiras foi campeão praticamente de tudo. De tudo? Você ficou quanto tempo no Fiquei Palmeiras? 4 anos no Palmeiras. Ganhou o quê? Paulista? Não, Paulista não ganhou. Primeiro porque a gente não se preocupava em ganhar o Paulista. O Filipão ele tinha preocupação de ganhar os torneios internacionais. Nós ganhamos um Rio São Paulo no último ano, que se tornou importante na época porque o time forte do Palmeiras estava sendo desmontado. Nós ganhamos a Copa Libertadores, que é o título maior da história do Palmeiras. Ganhamos a Copa do Brasil e a Copa do Mercosul, praticamente um título por ano. Um título por ano. Daí do Palmeiras? Aí o Palmeiras teve uma negociação de futebol italiano com o Parma. A negociação não aconteceu bem, porque o Parma e a Parmalat estava entrando em falência. Que era que estava dando a sustentação. Que era o que mantinha o Parma, né? A cidade de Parma. E o Palmeiras aqui. Não, o Palmeiras já tinha acabado. Já tinha acabado. A sociedade com o Palmeiras já tinha acabado. Acabou em 2000. Quando acabou, eu fui embora. Nós fomos embora. Eu e os outros jogadores. Ficaram, acredito que o Arce e o Marcos. O restante, todos eles seguiram um caminho diferente. E quando eu cheguei na Itália, cheguei muito bem, porque eu era titular da seleção brasileira e o treinador já assim mandado por um comando maior, que era o comando da Parmalat, eles queriam me envolver numa política financeira. Então eu tinha um contrato muito bom, eles tinham um valor de transferência feito com o Palmeiras, que era um valor alto, que eles pagaram 16 milhões de dólares na época, um valor alto. E queriam me emprestar para vários times. E eu não aceitei, falei que eu não queria. Eu tinha saído do Brasil para jogar no Parma. Se eu não jogasse no Parma, eu jogaria em outro lugar. Acabei retornando para o Flamengo. Isso em setembro de 2000. Joguei um período curtíssimo no Flamengo, de 1 mês e meio, 2 meses. Não deu para sentir. Não, porque eu saí do Flamengo sem receber nada, sem receber um real nesses 2 meses. Aí eu virei pro presidente e falei, presidente, se o senhor me pagar até 31 de dezembro, eu me apresento, vou cumprir meu contrato, porque eu tinha mais 6 meses. Mas se o senhor não me pagar, eu vou seguir um outro caminho. Nesse meio tempo, o Palmeiras tinha ganho a Copa dos Campeões e tinha tido uma vaga para a Libertadores. E o presidente do Palmeiras me ligou, falou, Alex, você não quer voltar para jogar a Libertadores? E eu falei para o presidente o seguinte, nós temos um problema, eu sou atleta do Parma, estou emprestado ao Flamengo. O presidente falou o seguinte, eu me acerto com o Parma, você se acerta com o Flamengo. Eu falei, tá ótimo. Eu sentei com o Flamengo, em 10 minutos a gente resolveu. Porque nesse momento que eu tinha decidido essa situação com o Palmeiras, eu já tinha conseguido bloquear o dinheiro da televisão. Então eu tinha... Os direitos, nós conseguimos bloquear 14, 15 milhões do Flamengo. Aquilo ia atrasar a vida do Flamengo assim de um jeito, no ano seguinte. E eu falei pro presidente, eu desbloqueio o dinheiro, o senhor paga o que me deve e a gente fica elas por elas. O presidente do Flamengo aceitou. Recebi a minha parte e voltei para o Palmeiras. Joguei mais 6 meses com o Palmeiras, retornei para a Itália, isso já era 2001. E aí, nesse período todo de Flamengo, de Palmeiras, eu estou na justiça brigando com o Parma pelo valor dos 15% que eu tinha direito, que eles não queriam me pagar. E aí, na Justiça do Trabalho, aqui em Curitiba, eu ganhei o direito de trabalhar. Fui para o Cruzeiro no Brasileiro de 2001. Joguei pouco também, porque várias vezes eu ia entrar em campo, vinha o supervisor dizendo, Alex, você não pode jogar porque a tua liminar foi caçada em Curitiba. E essa aí coisa tinha que vir. Então eu perdi assim, uns 4, 5 jogos que eu estava no vestiário pronto para entrar. No Cruzeiro e no Cruzeiro, e a minha liminar aqui era caçada, não podia jogar. Dezembro de 2001, a FIFA me suspendeu por 2 anos, por eu ter um contrato com o Parma e um contrato com o Cruzeiro. Mas na verdade essa suspensão era só uma provocação para que o Parma e eu, nós nos encontrássemos na sede da FIFA e decidíssemos como que ficaria. E você foi lá na FIFA? Eu fui na FIFA em janeiro de 2002. Bonito aquele lugar lá no alto, hein? No meio de um trigal, né? Plantação de uva. Espetacular. A Suíça é muito legal. Muito legal. Mas não quero voltar lá porque a situação mas é um país meio, como é que se diz? É um país sem cor. Descolorido, não é verdade? Bom, e aí o Parma reconheceu a dívida e aí ficou um negócio meio apertado porque a FIFA me deu 7 dias para definir, porque eu fechava o mercado europeu e estava se abrindo no Brasil.
E nessa época eu assinei com o Palmeiras para jogar mais 6 meses, para depois que tinha a Copa de 2002. Pós-Copa de 2002 eu me reapresentaria na Itália. Joguei esse período, veio a Copa, passou a Copa, eu voltei para a Itália. Na Itália eu comecei a fazer a pré-temporada, acho que na segunda semana, porque aí a Parmalat tinha quebrado, então aquele salário que eu tinha em 2000 já era altíssimo para 2002. E eles não queriam me manter no time com um salário altíssimo, sendo que o restante do grupo tinha um salário menor. Né? E eles me propuseram uma rescisão de contrato. Eu falei, eu faço a rescisão, não tem problema nenhum, dentro das leis, daquilo que exige a Itália. A lei italiana exigia que quem propusesse a rescisão teria que pagar 50% do restante. Eu tinha mais 4 anos de contrato, eles tinham que me pagar 2. Aí ficamos ali, eu com a Figuer discutindo uns 10, 15 dias a mais. Aí chegou num valor que eu achei interessante, rescindi o meu contrato e voltei pro Brasil. E daí? Isso era setembro de 2002, mais ou menos. Aí acertei com o Cruzeiro, joguei 2002, 2003, 2004. Foi campeão o quê no Cruzeiro? Fui bicampeão mineiro, campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro em 2003. Daí? Em 2004 eu fui pro Fenerbahçe. Retornei agora para Curitiba. Quer dizer, na verdade, né, Alex, bola mesmo, você conseguiu jogar mais sossegado, sem problema de salário, de eliminado. Não, assim, foi bola. Turquia, né? Não, bola eu joguei no Curitiba, bem, de uma maneira tranquila. É, sim, claro. Joguei a minha primeira passagem de 97 a 2000 no Palmeiras de uma maneira super tranquila. Entre 2000, maio de 2000, quando eu fui vendido do Palmeiras para a Itália, a setembro de 2002 foi difícil. Porque aí era liminar aqui em Curitiba, era discussão no Tribunal do Trabalho em Colombo, na hora de fazer o contrato com o Parma, a vara o fórum de discussão para qualquer situação como essa, colocaram Colombo. Então era Colombo no Tribunal do Trabalho, era Curitiba no Tribunal do Trabalho, às vezes Brasília, às vezes Zurique, às vezes na Itália, durante 2 anos, às vezes eu ia entrar em campo, era caçado. Então foi um período assim complicadíssimo. A partir de 2002, setembro de 2002, quando eu quebrei o vínculo com o Parma, aí eu voltei a jogar bola de novo. Joguei bola bem no Cruzeiro e joguei muito bem na Turquia. Turquia. Agora vamos falar um pouquinho sobre a vida, um pouquinho mais da vida pessoal, da vida particular, sem querer esmiuçar e nem quebrar a privacidade de ninguém. Você casou cedo, né? Cedo. Quantos anos você tinha? 22. 22 anos. Foi com a sua primeira namorada? Não. Digo namorada. Não? Então você era namorador, cara? Não, toda a tua timidez? Não fui namorador, mas a minha esposa não foi a primeira namorada. Não? Eu namorei uma menina no meu bairro durante muito tempo, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Depois eu namorei uma garota que morava em Curitiba, cheguei a ficar noivo. Isso eu tinha uns 17, 18 anos. Aí o noivado não deu certo, a gente acabou terminando. Aí namorei mais uma menina no meu bairro, longo também, mais de 1 ano. Até encontrar minha mulher, namorei 2 anos e pouquinho e a gente acabou se casando. Daiane. Pra quem não sabe, a Daiane é filha de um ex-presidente do Curitiba. Não. Quando eu comecei a namorar, o pai dela era o presidente. Não era. Ainda ou já tinha sido? O Triunvirato assumiu, né? O Triunvirato assumiu e o presidente do Triunvirato, na época, era o Sérgio Prosdóximo. O meu sogro era o diretor de futebol. E você continua com a Daiane até hoje, né? Começamos em 97, casamos em 2000 e continuamos aí. Vamos continuar um tempão aí. E aí, você está com quantos filhos? Estou com 3 filhos. Não, eu sei que eu estava na imprensa na época, eu lembro que era uma coisa que você via nas atitudes, nos gestos dela e seus, né, quando públicos às vezes, que havia um sentimento gostoso, bonito. Eu sempre dizia para os meus amigos, este casamento aí vai dar certo. É um casamento muito louco, né? Porque na verdade é muito louco. Porque hoje em dia é fácil falar, né? Porque passou muito tempo, mas na época era um menino de Colombo, vindo da periferia de Curitiba, de uma condição social bem menor. Ia casar com a filha de um ex-presidente, na época diretor.
que tinha uma das maiores construtoras maior da construtora, cidade. exatamente. Era uma família, era não, né? Continua sendo uma família Tradicionalíssima. conceituada e tradicional na cidade, quer dizer, era uma mistura. Era para aqueles que gostam de intrigas e fofocas, era um prato cheio, né? E para Curitiba, né? Porque Também, Curitiba conservadora, uma província muito pequena, essas famílias tradicionais se conhecem bem de perto de uma maneira bem próxima. Bem próxima. Né? Por exemplo, eu via isso. Né? E até hoje é assim. Não, eu vi, hoje em dia mudou um pouco comigo, porque... não, com você não, mas eu digo... Não, no geral... A situação continua. No geral continua igual, mas eu me lembro que realmente era uma situação estranha, muitas vezes confusa e às vezes até cômica, porque eu não consigo ver essa disparidade social, mas às vezes as pessoas colocam. Então realmente foi uma situação bem legal, bem interessante. Agora, desse casamento, vocês têm... 3 filhos. 3 filhos. 2 meninas e um menino. Vamos lá, o nome e a idade deles. A Maria Eduarda, em abril, faz 9. 9. A Antônia acabou de fazer 6. E o Felipe tem 2 anos e meio. E todos nasceram... Qual é a nacionalidade deles? Na verdade, assim, a Maria Eduarda nasceu no Brasil, mas com 2 meses foi para a Turquia. Mas é brasileira. Mas é brasileira. A Antônia nasceu na Turquia, mas é brasileira. Porque... Como é que você fez? Foi no consulado? Lá nasce, pega o registro do não nascimento. Não precisa ir para o país, lá no consulado, que é um território brasileiro. Lá nasceu, você pega o registro do hospital, né, que nasceu uma criança naquele hospital. Então você vai na polícia da Turquia, registra que nasceu na polícia da Turquia. Depois da polícia da Turquia você vai no consulado brasileiro. E quando você volta para o Brasil, aí você leva no cartório normal para garantir, dar o registro daquilo que o consulado fez lá. Então, no registro dela vai estar natural da Turquia, mas de nacionalidade brasileira. E o Felipe? O Felipe nasceu aqui por um grande acidente também, né? Porque ele nasceu em julho e a gente ficou... A competição, o calendário europeu normalmente acaba maio e junho. Nesse ano, por uma coincidência grande, acabou junho. Então deu pra gente passar as férias no Brasil. Nesse período de férias ele nasceu. Porque se o calendário fosse um pouquinho mais curto, tivesse acabado em maio, aí provavelmente ele teria nascido na Turquia. E ia ter que fazer o mesmo procedimento. Mesmo processo, mas que é um processo. Você é um cara aplicado, gosta de ler. Ficou quantos anos na Turquia? 8,5. 8 anos e meio. Você fala turco normal? Provavelmente não fale turco 100%, mas... também vai perder se não continuar. Provavelmente eu perco. Mas é uma coisa que não me preocupa. A única preocupação nessa história toda devido à língua é não usar inglês. Mas eu acho que inglês, vendo filme, conversando com as pessoas, dá pra você Você estudou inglês? Eu estudei inglês, estudei tudo em inglês. Você não fez aquele que fazia na concentração? Porque não necessitava. Fez curso mesmo? Eu fazia aula particular com o professor. No início... Você está no outro patamar. Não, na verdade isso é necessidade, né? Aí o nível... Só um minutinho, quanto temos já? 28 minutos. Temos tempo para tudo. O nível do inglês da minha mulher era melhor que o meu, ela começou a fazer sozinha. Aí eu comecei a fazer a parte, aí no clube muita gente falava inglês. E os filhos, pegaram um pouquinho? Não, os filhos falam tudo. Maravilha. O menino não, que começou a falar agora, mas as meninas falam. As meninas falam inglês bem. E você teve uma menina, outra menina, e esse terceiro veio porque você queria um guri? Não. Eu até brincava, a gente brincava já que seria uma terceira menina. E veio o menino, realmente a gente ficou muito feliz porque já tinha 2 meninas, mas não é aquela coisa, vamos correr para ter um menino. Veio. Parou agora ou Parou. Vai continuar? Não, chega. Claro. Chega. Deixa eu agora fazer um comentáriozinho. Eu estava já há tempos que o meu pessoal, os meus leitores estão pedindo essa entrevista e, coincidentemente, numa madrugada, eu sou homem da madrugada, né? Madrugada é comigo mesmo, não de balada, eu sou homem de madrugada do silêncio, da internet, navegando, preparando o meu blog no dia seguinte e tal. De repente, eu estou lá, e a televisão está sempre ligada em alguma coisa, eu estou ali, de repente eu olho um documentário, acho que no Sport TV, alguma coisa assim, sobre os hooligans no mundo inteiro, não só eu vi isso, na ESPN. E aí teve
naquela noite era da Turquia. Fenerbahçe e Galatasaray. Fala aí, fala o nome do time que você jogava. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Significa o que em turco? Tem algum Jardim de Luz. Jardim de Luz é o nome do time. Você jogou no Jardim de Luz? Futebol Clube, Esporte Clube. É isso aí. E o outro, qual é o grande adversário? O grande adversário é o Galatasaray. E eles... Galatasaray. Você fala meio rápido para não errar. Fala É assim normal. mesmo. É Galatasaray. E ele significa o quê? Turco. Galata é uma torre que tem enorme onde seria Constantinopla antiga. Ah, tá. E o Sarai Sarai quer dizer palácio. Então, na verdade, é o Palácio de Galata. Que, na verdade, tem lá ainda um dos pontos turísticos, é um farol enorme, onde as pessoas no turismo vai e conseguem ver aquilo que seria Constantinopla de anos atrás. Sim, séculos, né? Séculos atrás. Muitos anos. Bem mais velhos do que nós, né? Do que eu, principalmente, que já sou sexagenário. E aí eu estava dizendo desse... Todo mundo pensa que hooligans é inglês, são os ingleses que dão porrada e tal. Meu Deus do céu, fiquei assustado com aquelas duas torcidas lá, rapaz. O repórter teve que se abrigar lá no meio da torcida do teu time. Sim, foi Porque senão ele não saía de lá, porque não sei se meses ou ano antes tinha acontecido de dois torcedores do Leeds da Inglaterra, que tinham sido mortos esfaqueados. Isso aconteceu em 2001. No Campeonato Europeu. Exatamente. E aí esse repórter foi lá fazer uma coisa sobre os hooligans, exatamente sobre violência ou não violência nos estádios. E havia esse mal-estar por causa disso. Na verdade, eu acompanho esse programa. Na verdade, esse repórter ele viaja o mundo todo, vendo os grandes clássicos do mundo dentro das torcidas, dentro das organizadas. O mais pesado que eu vi foi dos Barra Bravas da Argentina, onde ele viu dois clássicos, Boca e River eu não peguei e Rosário e mais algum, no São Lourenço, não lembro quem era. E realmente foi feio. Eu vi o da antiga Iugoslávia na Sérvia hoje, do Partizan e da Estrela Vermelha. Eu vi esse do Fenerbahçe e do Galatasaray. Agora esse do Galatasaray, onde os torcedores do Leeds foram mortos, eles não justifica, claro que nada justifica. Mas eles provocavam, né? Nada justifica tirar a vida de outra pessoa. Claro que não. Mas você não pode ser de um país como a Inglaterra e para um país como a Turquia, onde eles cultuam a figura da bandeira e eles cultuam a figura do fundador da República. Porque eles estão muito certos. E forasteiros, né? Os ingleses eram forasteiros, estavam lá para uma partida só, ir para a praça principal e fazer chacota em cima do... Pediram para morrer, clube, pediram para acontecer. Mas o que eu quero fundador. saber de você é o seguinte: como é que você convivia com essa... Esse pessoal, Parece que esse é pessoal, rivalidade mesmo desse não, a rivalidade é pesadíssima, é centenária. E a rivalidade... Você, por exemplo, conseguiria passar em colo no meio da torcida? Eu passei várias vezes. Passei na do Besiktas, passei na do Galatasaray. Esse pessoal que você viu na entrevista, que são os perigosos no caso, são todas pessoas que eu conheci, todas pessoas que eu convivi. Por exemplo, quando eu rescindi o meu contrato, eu tive uma surpresa grande que aquele torcedor do Galatasaray, o chefe da torcida, com o qual que teve esse problema do esfaqueamento na rua e tudo, ele foi na minha casa levar camisas do Galatasaray para que eu autografasse. Então a rivalidade é pesada, mas como não é diferente de Atletiba, não é diferente de Flamengo e Vasco, não é diferente de Corinthians e Palmeiras. Aqui também se mata. É uma rivalidade muito forte. Mas eu digo, puxa, o cara é um brasileiro que tá lá, um menino mas, assim, Campo Alto, tá lá no meio dessa confusão toda. E eles mostraram naquela mesma reportagem um jogo do campeonato da 4ª divisão da Turquia. Foi, de um clássico, não, da terceira. É uma rivalidade pesadíssima. O Alambrado é isso aqui, é um negocinho assim, né? São dois times tradicionais que também ao longo dos anos foram perdendo força. Mas assim, na terceira divisão esse clássico põe 80 mil pessoas no campo. E os caras vão pra porrada também. Vão, porque a rivalidade realmente... Mas aí envolve toda a questão, por exemplo, nessa entrevista ele fala, a faca faz parte da cultura turca. E faz, todo mundo tem faca. Sabe. Então, a briga, a discussão, o choque, essa coisa toda,
dentro do futebol ela aumenta, porque aí tem toda a cultura mais a paixão do futebol. Emoção. Mas eu, sinceramente, eu nunca tive problema não. Não? Não tive E essa com coisa. violência lá, você foi Nem- alguém te machucou? nada. Porque você joga um futebol bonito, clássico. Nenhum. Não chegava o cara pra Os caras chegavam porrada e tal, mas assim, eu me acostumei, me adaptei a jogar, nunca tive esse tipo de... Você fez o gol mais bonito lá ou aqui no Brasil? Não sei, eu fiz O que gols... que você acha? Eu acredito que os gols, eu tenha feito gols bonitos tanto lá quanto aqui, é verdade. O teu mais preferido? Você vai, quando o Felipe for maior, você vai dizer, olha, esse é O meu teu pai. preferido é um Cruzeiro e Fluminense, que eu acho que tenha sido maneira de fazer o Pessoal, procurem aí no YouTube, tá? gol. O Cruzeiro e Fluminense, o Cruzeiro já Que ano? 2003. 2003. Cruzeiro já campeão campeão de tudo naquele ano. A gente fez o penúltimo jogo com o Fluminense, só cumprindo tabela, jogando super relaxado. E a maneira como eu fiz o gol é uma situação difícil de ser executada. Então eu acredito que esse tenha sido, não é o meu preferido, mas assim, pela dificuldade do lance... Você teve um em São Paulo ali que... Eu tive, por exemplo, o gol do São Paulo é um gol muito bonito, é difícil de se fazer. Agora a gente tem que analisar o seguinte, tem muito da questão do momento, a questão da importância, a questão do peso. Por exemplo, esse gol do São Paulo ele foi lindo, foi fantástico. E foi no São Paulo, foi no Rogério Ceni, que é um goleiro importante, é um clássico. Mas eu fiz gols, por exemplo, eu fiz um gol no Chile com o Cruzeiro, que pouca gente fala. Eu fiz um gol Palmeiras e Botafogo, que era um Rio-São Paulo, e que também é um gol bonito. Então, eu fiz alguns gols bonitos. A Daiane arquiva isso ou não? Vocês estão arquivando alguém? Tá arquivando? Não, a gente tem assim, 80. Pensa em lançar isso? Eu vou abrir. Fazer aí. Tô pensando, não tem uma coisa definida ainda, mas... Dá pra ganhar um bom dinheiro, você sabe. Não penso não é por isso. Não penso muito nessa questão, mas eu estou tentando buscar o contexto geral de tudo isso. O que eu menos tenho... Isso pra mim eu tenho, mas o que eu tenho menos de lembrança, assim, arquivado, de vídeo, de foto, essas coisas, é o tempo do Curitiba, porque realmente, por exemplo, as imagens da época são imagens ruins, não são imagens boas. Mas a gente está aí atrás, eu coloquei um pessoal atrás aí para ver se consegue achar tudo isso. Encontra sim. Agora me diz você, a Turquia como país, o que você achou? É um país, eu achei fantástico. Um país organizado. Eles estão lá agora meio temerosos, tem aquela divisa, aquela fronteira lá. Isso está lá. Síria, desde que o mundo é mundo tá ali aquela fronteira. Você conheceu a Turquia Conheci a inteira? Turquia toda. Aproveitava, ia com a família, ou ia sozinho, ou ia com a mulher? Sempre fui com a minha mulher, alguns lugares levei os filhos, mas na maioria eu e minha mulher. E chegou a se emocionar? Já sabia um pouquinho da história? A Capadócia, por exemplo, é um dos lugares que eu viajei. Tá revendo agora na tal da novela? Não, porque tá meio escrachado. É aquilo não, né? Agora eles foram infelizes na forma como colocam os turcos. Os turcos estão muito mais árabes do que turcos, né? E não tem eles são primos e tal. Lá atrás, na hora de juntar a árvore genealógica, eles podem até ser primos. Mas no conceito atual, a Turquia dos países árabes pouco tem a ver. Então tá aí, o Glória Pérez vai poder tomar uma liçãozinha aqui com o Alex. Não, mas eu tive com a Glória lá, a gente sentou, tomou um café, ela observou muitos turcos. Mas ela parece que não é. Não, mas a Turquia, eu acredito na novela tem pouco da Turquia, porque tem aquela coisa do bloco carioca, tem essa coisa que eles estão fazendo da prostituição, desse tráfico de pessoas, principalmente para a Europa. Então, no conceito, quando você imagina Salve Jorge, você acha que vai falar muito da Capadócia e quando você vai ver, não dá 25% da novela. Tá vendo como segura esse ramo todo? Você tá com 35 anos. Tô com 35. Você é jovem, rapaz, pro futebol. Você é jovem. No futebol eu não sei, mas agora pra vida, vamos falar, pra vida eu sou bem Olha, o Curitiba, lógico, há uma expectativa muito grande em torno do seu retorno, lógico. E você havia feito mesmo uma promessa, nem que seja só para você, que você terminaria a sua carreira aqui? Não fiz promessa para ninguém, né? Fiz uma promessa para mim interior, né? Exatamente. Por tudo aquilo que o Curitiba me proporcionou. Bem ou mal, meia boca. O Curitiba tem um caminho, né? O Curitiba não investiu nada em mim.
Isso é uma É realidade. realidade. O Curitiba nunca investiu nada em mim. Se alguém disser que o Curitiba investiu alguma coisa em mim, está mentindo. Mas o Curitiba me deu grandes oportunidades. Claro, abriu portas. Ah, Né? por exemplo, eu nasci pro futebol no Curitiba, a minha esposa eu conheci no Curitiba, a minha Claro. família eu formei no Curitiba. Então a minha dívida com o Curitiba, em termos de oportunidade, ela era muito grande. E você fez um contrato com quanto tempo? 2 anos. 2 anos. 2013, 2014. 2013, 2014. 2014 está com 37, é isso? 37. Daí Acabando você. o contrato tem 37. Ainda, você acha que joga até quando? Depende da minha saúde. Você não fuma, não bebe, não? Não, beber eu bebo, Bebe? mas não para cair. Mas bebe o quê? Cerveja? Não, Isso? cerveja eu não Cachaça, bebo. o quê? Cerveja não me Cachaçinha, apetece. cachaçinha. Cachaça eu bebo em Morretes quando Ah, vou na com casa do Moza? Moza. Porque a cachaça dele é internacional. Ah, ficou bonito, eu A vi uma cachaça dele é um reportagem. negócio incrível. Cachaça, se o Obama bebe, por que a gente não pode beber a cachaça dele? É verdade, se o Obama bebe, ele também. Moza é- o Moza- Alex também pode beber. O Moza com muito Você está trabalho. bem fisicamente? Bem, Você bem. está ótimo? Bem. Você teve alguma contusão muito séria na sua vida? Eu tive uma lesão na coluna na época do Curitiba ainda, mas era pequeno, fiquei 2 meses fora. Essa coisa de joelho, tornozelo, nada, né? Graças a Deus todo minuto, que realmente a minha genética me ajudou bastante. Não, você é um ser iluminado também, tem essas coisas, né? Tem energias positivas. Agora, o que você está achando do futebol brasileiro? Você vê Na verdade, todos na os ver- na ver- jogadores na verdade, vindo eu pro não- Brasil. na verdade eu não estou achando nada porque não vi nada ainda. Tá ruim? Você não acha que tá ruim? Não acho que tá ruim. Não? Não, Você sinceramente. acha que o Campeonato Brasileiro do ano passado foi emocionante, foi bom? Mas o que seria emocionante? Grandes disputas, não um time ganhar com Aonde tantas você- rodadas de antecipação. Tem mérito, o Fluminense tem Não, mérito. claro, mas E daí outra, o Fluminense realmente foi campeão com várias rodadas de antecipação, mas ele sofreu muito para ganhar vários jogos. Não, eu sei. Ele Mas eu sofreu tô muito para ganhar do Curitiba, ele sofreu muito para ganhar do Palmeiras quando já era praticamente campeão. Eu não vou lembrar agora de memória, mas ele sofreu muito em vários jogos. Só que ele foi consistente e mereceu, ganhou com Não, eu todos os digo, jogos. sabe por quê? Porque nós estamos aí com a. Mas aonde você vê um campeonato com essa disputa no mundo? Eu não sou muito de ficar olhando inglês, espanhol, eu gosto do nosso. Porque eu acho o seguinte, vai jogar Curitiba e Corinthians no Couto Pereira, o Corinthians é favorito? Talvez para os paulistas, na minha cabeça não. Na minha cabeça o favorito é o Curitiba. Não, mas eu não digo nem em questão mas eu digo em qualidade de jogadores, do futebol. Eu mesmo. acho que mudou muito, né? Eu acho que mudou muito. Por exemplo, você que é um pouco mais velho, você viu década de 60, você viu década de 70, você viu década de 80. Eu acho que até a década de 80 existia uma qualidade enorme. Refino, né? Um futebol refinado. Por quê? Porque ninguém se preocupava com a parte física. Em 82, quando o Brasil perdeu para a Itália, a parte física ficou evidenciada. Ficou a falta de condição. Não sei se a falta, porque o Brasil correu bem. Não, eu tava O Brasil correu bem. O Brasil, para jogar do jeito que o Brasil jogou em 82, você tinha que ter uma condição física boa. Mas os outros tinham mais. Não, os outros começaram a se preparar mais. Aí começou a existir um futebol de destruição. Que talvez o Barcelona está resgatando um pouco de futebol de construção. Mas que ainda tem suas falhas, porque, por exemplo, o Chelsea venceu o Barcelona no futebol de destruição. Aí o Corinthians foi lá e ganhou do Tirão. Que não, mas aí são coisas diferentes, Não, porque só não tô dizendo. é o mesmo Chelsea Claro, que ganhou do Barcelona. Até o conceito Chelsea mudou um pouco. Hoje eles jogam mais leve, jogam de uma maneira mais para frente. O próprio Corinthians ganha destruindo, Marcando. ganha na parte tática. Então o futebol brasileiro, principalmente, ele ganhou muito de conceito europeu, coisa que a gente não tinha. Mas nós podemos ficar otimistas com a Copa das Confederações, que agora, no meio do ano, Otimistas com a nossa em seleção relação- brasileira, otimistas na em Copa relação- do Mundo. Mas a gente tem que entender o que seria o otimismo. O otimismo é vencer. Nós temos um time já? Não, nós não temos um time, mas nós podemos vencer. Porque, por exemplo, você pega o Neymar num dia inspirado, ele vai ganhar o jogo. Se ele tiver um time montado. Se não tiver um time montado, o Neymar vai ter Você dificuldade. conhece bem o Filipão? Conheço bem o Filipão. Conhece bem. Você acha que ele fica até a Copa? Não sei. Não, eu digo, pelo... Mas não sei porque, na verdade,
Na verdade, o dinamismo do futebol ele se desenha em cima de resultados. Pô, eu já achei a saída do Menezes Estranho. estranha nessa época, há poucos meses de uma competição Mas assim, eu internacional. acredito que tenham tirado o Mano num momento de transição bom. Te vejo, o Mano saiu faz uns 2 meses, não teve jogo nenhum, deu chance para escolher um novo treinador. Esse novo treinador escolheu a sua nova comissão, deve estar observando, deve estar trocando ideia com vários jogadores. Provavelmente monta um time diferente do que tinha o Mano Menezes e vai tentar montar Que um time. jogador teria no time do Filipão, você que conhece melhor o Filipão, e que nem passou pela cabeça do Mano Menezes? Não, eu acho que a maioria são jogadores parecidos. Kaká, por exemplo. Não, o Kaká passou na cabeça do Mano, mas o Kaká... Passou assim, meio na marra. Mas o Kaká viveu momentos Também difíceis no Real. difíceis lá também. Talvez agora, com momentos melhores no Real, às vezes trocando de time, até a condição do Kaká melhora. E o Ronaldinho Gaúcho? Então, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho era o jogador que eu citaria, porque foi campeão do mundo com o Filipão. O Filipão o conhece desde sempre no Grêmio. O Ronaldo não. E o Ronaldo, ele bem cuidado e ele disposto, ele motivado, é um baita jogador. E o Filipão sabe motivar? Não, o Filipão é motivador nato. O Filipão é motivador Agora nato. a família funciona mesmo. Família é, na verdade, isso é uma nomenclatura que deram, né? Mas na hora dele trabalhar, ele consegue tirar dos jogadores aquilo que ele deseja. Agora, não é o treinador que, por exemplo, vai agradar os brasileiros na forma de jogar. Isso sempre vai. Isso claro, sem dúvida nenhuma. nenhuma, a gente não precisa nem discutir, porque a escola dele é uma escola que provavelmente não agrada 80% dos brasileiros. E já estamos no finalzinho. Uma pena, porque tem muita coisa para falar desse menino. A gente conversa. A tua expectativa, você faz a estreia agora no sábado, né, nesse amistoso. Sabe, o torcida do Curitiba assim espera tudo de você, rapaz. Mas o time do Curitiba também tem alguns jogadores. Não, o time do Curitiba é bom. O time do Curitiba é bom. Sincero, o grupo é bom. Time nós não temos. Tem. Time nós não temos porque não montamos, na verdade. A gente tem que esperar, por exemplo, regularizar a situação do Leandro Almeida, que é um muito bom zagueiro. Tem que melhorar esses caras que estão machucados aí. Tem que... Não, esses eu nem conto, porque a gente não sabe quando esses caras vão estar à disposição. Essa situação de papel se resolve, vai ali o Paulinho Alves com o trabalho dele aí, ele corre atrás e tenta resolver. Tem a situação do Botinelli, que eu não sei se já sábado já vai ter condição de estrear. E aí eu tenho que ver o que o Marquinhos imagina, em cima do que ele imagina montar um time. Agora, em termos de grupo, é um grupo bom, de jogadores, por exemplo, o Júlio César. Fala muito desse. O Júlio César é muito bom. O Júlio César eu acompanhei de perto durante 2 anos na Turquia, ele jogando num time de menor expressão, fazendo uma confusão, fazendo gol em tudo quanto... Olha aí o torcedor do Curitiba, tá. E o Júlio eu não conhecia, o Júlio como pessoa, só conhecia o Júlio como jogador de adversário. E ele tem se mostrado com uma disposição tremenda, tem se mostrado, se colocado à disposição, principalmente dos mais novos. E tem uma cabeça de um cara vencedor, porque rodou o mundo, jogou na Rússia, jogou na Grécia, jogou em Portugal. Sabe das dificuldades que se tem para se ganhar. A gente tem 2 argentinos no time, isso, querendo ou não, gostando de argentino ou não, eles tratam essa coisa de uma maneira diferente. Profissional. Então a gente tem, por exemplo... Dá para pensar num campeonato brasileiro, o Curitiba ficar entre os 5 primeiros? Essa é a ideia. Essa ideia do grupo mesmo. E você vai piruar muito com o treinador? Não, isso não. Porque o Tcheco já puseram ele, agora ele está na posição certa. Ele gostava de dar uma... Eu adoro o Tcheco também, foi para mim um grande jogador. E você, quando terminar a sua carreira de jogador, tem a impressão que você vai ficar no meio do futebol. É possível, Mas ainda não. Pelo jeito que você fala e tal. É possível, na verdade tudo é possível, porque é a sua vida, né? Porque, por exemplo, dos 9, quando eu cheguei no Curitiba até hoje, eu não fiz mais nada na minha vida. Só joguei futebol, só tive preocupação de jogar futebol. E como eu me comportei bem ao longo do período, eu fiz amizades importantes. Tem portas abertas em qualquer lugar. Eu fiz amizades importantes no mundo do futebol. Então isso ajuda para que eu continue.
E o futebol tem várias aberturas, você pode fazer 1 milhão de coisas. Agora, a partir do momento que eu decidi aquilo que eu for fazer, eu tenho que me preparar, porque eu não comungo desse pensamento que um grande jogador vai ser um grande treinador. Tem que se preparar. De que um grande jogador pode ser um grande presidente, pode ser diretor de futebol porque conhece do futebol. Eu acho que futebol é um negócio muito sério, mexe com a paixão de muita gente. As pessoas que é diretor tem que ser um cara que conheça a função dele, supervisor tem que conhecer a função dele, Cada um na treinador sua. tem que conhecer a função dele. Então, a hora que eu me decidi vou fazer tal coisa, aí eu vou me preparar, vou buscar trocar ideia com as pessoas que já estão no meio, aí sim fazer a coisa bem feita. Alex, pois tá. Seu Jota, Seu Jota. obrigado pela conversa. Muito obrigado pela disponibilidade, Maravilha. pelo tempo, obrigado. Hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia está complicado. Hoje em dia é complicado. No meu tempo, entrar no vestiário, entrevistava o cara no chuveiro, tomando banho. Hoje, Entrevista